No vídeo passado tivemos o resultado final da luta entre Miyamoto Musashi e Honda Tadakatsu. Musashi havia saído vitorioso daquele combate feroz. Motoshika dava gargalhadas enquanto Munisai olhava sério. Ele via Musashi indo até o corpo de Honda. Musashi vendo Tokugawa ajoelhado ao lado do corpo de Honda, ele começava devagar. Velho, se você não tivesse algo para proteger, eu que teria perdido. Você valorizava seu Lorde acima de sua própria vida. Eu não consigo entender isso. Tokugawa ainda do lado do corpo de Honda dizia: eu entendi, Tadakatsu. Era em prol de me elevar à supremacia do país que você apostou tudo e perdeu. Senão não seria possível você perder, seu tolo. É uma verdadeira pena. Você tinha que ser meu representante. Nesse momento o narrador começava a dizer: nesse dia foi feito que o período Edo, o período mais pacífico na história do Japão e a época mais próspera para a cultura das massas, que durou por 260 anos sobre 15 gerações de Tokugawa Shogunato, nunca existiria. Depois desse dia a história do Japão seria escrita através de carnificina e morte. Um curandeiro do torneio chega até Musashi e fala que vai tratar de suas feridas. Musashi se mantinha em silêncio. Em seguida ele falava que não precisava de tratamento. O curandeiro não entendia porque ele estava se recusando a se tratar. Musashi saía andando enquanto divagava. Aquela luta pela vida com o velhote pôs um fim na vida que eu achei que tinha tudo menos diversão. Cada um desses cortes que levei me ajudaram a despertar. É graças a ele consegui derrotar aquele Nil massivo. Musashi saía andando e o curandeiro falava que precisava tratar de suas feridas, porque senão ele iria morrer. Musashi parava e falava que ainda tinha outros mais fortes. Nesse momento o médico do torneio arregalava seus olhos e soava frio, e Musashi continuava dizendo: continuar me banqueteando da vida de mais pessoas fortes nesse torneio e ser o artista marcial mais forte. Motoshika dizia que Musashi fez um bom trabalho ao vencer Honda. Munisai não falava nada e em seus pensamentos ele pensava: ele é o Musashi. Musashi com uma aura assustadora passava pelo seu pai. Muni sentia aquela aura sinistra e ele começava a devagar. Essa presença dele é como se ele fosse uma pessoa totalmente diferente de antes da luta. Musashi parava e falava: ei pai, esse Tenkaichi é o melhor, obrigado por me trazer junto. Muni continuava em silêncio, suava frio e em seus pensamentos ele continuava: não há erros. Na sua luta mortal com Honda, aquele talento com a espada tremendo que ficou estagnado com ele está prestes a acordar e crescer para ser uma árvore muito maior do que eu imaginava. Musashi, com uma aura totalmente diferente de antes, saía andando enquanto Muni olhava ele partindo. A cena mudava, e o narrador dizia: ao mesmo tempo que a primeira partida acabava, um homem falava que era a vez de Konoe, um velhinho aparecia e dizia que já estava na hora. Ele falava que está ansioso porque já faz muito tempo que ele teve em um palco. Ele estava cansado e com as costas doendo de tanto esperar. Nesse momento o velho revelava que era cego, e era pro grandalhão guiar ele até a arena. Então nos era revelado quem era aquele velhinho. Ele era Kidashin Musou, toda segue. E as outras duas pessoas também eram reveladas, toda Shigemasa e o patrocinador Konoe Sakiza. Toda tropeçava em uma pedra e saía cambaleando. Os dois olhavam aquela falta de equilíbrio do velho. Shigemasa ficava furioso com aquilo. Ele dizia: um velho cego lutar na presença do Lord Nobunaga é muito desrespeitoso. O patrocinador de toda ria daquela situação e Shigemasa continuava dizendo: ele provavelmente não pode nem lutar, até eu poderia bater nele. Toda mandava ele calar a boca. Shigemasa olhava furioso. Ele gritava bem alto: quem você está chamando de estúpido? Ele arregalava seus olhos. Toda mandava ele se acalmar. Nesse momento, em uma velocidade tremenda, ele cortava a mão de Shigemasa. Então toda dizia: não tô tão velho que levaria uma surra de você. Shigemasa olhava para sua mão, ele sentia dor por causa do corte, mas quando ele iria falar algo, outro corte surgia em seu nariz. Muito sangue era derramado. Toda leva sua espada até a orelha do samurai e fazia outro corte. Shigemasa não conseguia falar direito. Então toda falava: oh, eu não consigo te escutar direito. Você é um samurai. Você deveria falar mais claramente. É por isso que eu odeio os homens de Oda. Toda arregalava seu olho mostrando que ele era realmente cego. E ele continuava dizendo: você entende, seu estúpido. Shigemasa olhava para os olhos de Toda e pedia desculpas. A cena mudava para a arena. Lá, Mori apontava seu leque para uma cortina e falava: o confronto feroz da primeira partida acabou. A segunda partida de hoje está prestes a começar. Quem vence essa batalha irá enfrentar Miyamoto Musashi, aquele que derrotou o Neo. Primeira rodada, segunda partida. Guerreiro representando o clã Konoe, faça sua entrada. A porta começava a abrir, os tambores soavam, juntamente com o som de uma harpa. Mori continuava dizendo: ele talvez
seja um homem velho que perdeu sua visão com um corpo que passou de seu auge. Porém, como todos os homens fortes dizem, não mexa com toda, porque o homem que é tudo menos forte é temido. Bem aqui, agora a força desse espadachim velho será testada. Toda se musou, toda Seigen. Toda escutava as pessoas falando e ele dizia, aqui tem menos pessoas para assistir do que pensei. As pessoas no local se perguntavam se aquele velho cego poderia lutar no torneio. Toda ria daquelas perguntas e dizia que podia ouvir todos eles. Ele mandava um de seus subordinados jogar algo e assim era feito. Mori se assustava com aquilo, ela pulava para trás e se perguntava o que era aquilo. Então todos no local se assustavam, pois tinha uma cabeça no centro da arena, era um dos homens de Oda, era Shigemasa. Todos dizia-se Toda estava querendo começar uma guerra contra o clã Oda. Toda não dava muita bola para aquelas acusações, ele falava, calem a boca, só para saberem, eu só joguei as coisas para cima por causa que me ofereceram a luta. Se você tem algo contra, vem aqui enfrentar esse velho cego, certo, pequeno Oda. Oda Nobunaga via aquela imponência de Toda, ele olhava pro velhinho, começava a dar risadas e dizia, sim, muito bom. E Agil olhava aquela locomoção na arena e divagava. O mestre de Kodashi Toda Seigen, ó céus, estou curioso nessa. Toda ficava sem graça diante a resposta de Nobunaga, ele em seus pensamentos chamava Oda de estúpido, vendo que seu plano de irritar o Lorde não havia funcionado. Mori pegava a cabeça de Shigemasa, ficava impressionada com o corte que Toda havia feito, então ela dizia, que corte bonito, os ossos do pescoço são bem duros, então decapitação é um trabalho difícil. Se a lâmina não cortar entre os pequenos espaços dos ossos, ela vai parar. Até com um criminoso sem emoção não são muitos que podem fazer isso. De repente esse velho cego parece todo brilhante agora. Toda fingia não estar se importando com aquela explicação de Mori. Então ela continuava, agora as coisas estão ficando interessantes, esse velho poderia bater de frente com aquele cara. Mori começava a apresentar o lutador que iria enfrentar Toda Seigen. As portas começavam a se abrir e Mori continuava, qual é a força armada mais forte do período Sengoku? Era a feroz cavalaria de Takeda? Não, não mesmo. Tem uma força nesse mundo que faz até a cavalaria de Takeda tremer de medo, isto é a força ninja conhecido como Fuma. E entre seus líderes, dentre aqueles que herdaram o nome de Kotaro, tinham chamado o mais forte, a capa e o punhal do clã Rojo. Fuma Kotaro, o quinto. Uma pessoa com uma máscara assustadora aparecia, um homem dizia, o clã Fuma veio para tomar todo o Japão. Todos no local ficavam surpresos com aquele participante dizendo que ele era maior do que Musashi. Mori respirava fundo, abria seus olhos e dizia, o que aparecerá no Tenkaichi não será o quinto Kotaro. E Agil ficava surpreso com aquele pronunciamento de Mori e a mesma continuava, dentre os Fuma, há um que herdou o nome de Katoru do quinto, descendo ao estágio Tenkaichi. Sim, é ela, a Imperatriz Fuma. Fuma Kotaro a sexta, uma mulher extremamente musculosa aparecia no local, ela havia pousado em cima do quinto Kotaro. Todos no local repararam aquela mulher, todos olhavam os seus peitos e seu incrível corpo musculoso. A sexta nesse momento começava a soltar fumaça pela boca, uma quantidade enorme de fumaça preenchia o local, então a Imperatriz dizia, agora vamos ver. Ela olhava para o seu oponente e não gostava do que via, pois à sua frente estava um velhinho. A Imperatriz dizia que preferia um oponente que tivesse um pouco mais de gordura. Fuma falava que seu oponente era um macaco seco. Toda não gostava daquele insulto e gritava, quem você está chamando de macaco seco? A Imperatriz olhava para o velho e dizia, bem, Kotaro não é alguém para se envergonhar da comida. Algumas vezes quanto mais estranho a comida, melhor o sabor. O patrocinador da Imperatriz começava a falar. Todos parecem surpresos que a sexta geração é uma mulher. Aquela garota ultrapassou a quinta geração nas habilidades de artes marciais. Todos ficarão surpresos com o poder da Imperatriz Fuma. A Imperatriz soltava fumaça pela boca, então ela dizia, Poshi. O quinto ouvia aquilo, ele se animava e gritava, é Yu. Todos ali ficavam sem entender por que ele falou aquilo. Ele pegava uma corrente, erguia, apontava aquela arma na direção da Imperatriz. E Agil olhava aquilo, ficava sem entender, então nos era mostrado o que estava acontecendo. O quinto jogava aquela arma na direção da Imperatriz, ela não olhava e levantava seu braço, ela pegava aquela arma jogada com uma velocidade assustadora. Todos no local ficavam surpresos com aquela arma. Mori ficava impressionada com aquela arma. Fuma começava a dizer, a herança da corporação dos ninjas de Fuma, a Shuriken de Fuma, uma arma que mais parecia com uma ponta de uma lança, era extremamente grande para ser chamado de Shuriken. Todos no local ficavam impressionados com a arma de Fuma, todos diziam que aquilo era muito grande para ser uma Shuriken. E Agil olhava aquela arma e dizia, ó céus, aquela Shuriken é bem incrível, mas que isso? É difícil de acreditar que ela parou aquela massa de metal em pleno ar com apenas uma mão. Nobunaga gostava do que estava acontecendo, ele ria sem parar. Toda nesse momento começava a falar, aquela coisa fez um barulho forte, Shinobis realmente carregam esse tipo de coisa. Fuma absorvia aquela fala de Toda e dizia, que impaciente, não seria chato se Katoru te dissesse antes da luta começar, você terá que esperar para ter um gosto desse neném. Primeira rodada, segunda partida, sexta geração, Fuma Kotaro versus Toda Seigen. E a batalha comece.
Nesse momento Mori exclamava bem alto para todos ouvirem. Esta ilha solitária fechada por um fosso é o estágio dessa partida, feito com o grande poder e saúde do clã Oda, é chamado de a Floresta de Sangue. Fuma e Toda se encaravam, eles riam em conjunto com aquele novo cenário. Nesse momento um flashback nos era mostrado de uma hora atrás, lá Mori dizia: e agora vamos começar o Tenkaichi, rodada 1. Quando Mori ia mandar os lutadores começarem, Oda Nobunaga interrompia, ele mandava ela esperar, Mori parava, Toda e Fuma ficavam sem entender o motivo do Lorde ter mandado esperar, Mori gelava, ela não entendia o motivo de Oda Nobunaga ter pedido para esperar, então ela falava: meu Lorde, o que houve? Nobunaga nesse momento começava a falar: esse lugar fede a perdedor. A plateia ficava sem entender o porquê o Lorde falou aquilo e Nobunaga continuava: acima de tudo, eu fiquei entediado com isso. Um pé extremamente grande surgia, todos olhavam surpresos, Mori estava impressionada, um dos subordinados de Nobunaga estava carregando uma caixa bem grande. Toda e Fuma Kotaro olhavam aquilo, eles não entendiam o porquê dessa caixa, então Nobunaga mandava ele jogar aquela caixa, e assim era feito, ele posicionava seu pé, pisava firme e jogava a caixa com a potência colossal, a caixa subia muito alto, todos ficavam surpresos com a altura que aquela caixa havia alcançado. A caixa começava a cair, Kotaro olhava para cima, ficava surpresa ao ver a força daquele homem. Nesse momento Mori quase era esmagada pela caixa, ela suspirava dizendo que quase se mijou. E a Gil ficava surpreso, então ele começava devagar, então aquela coisa gigante era isso. Aquilo não era uma caixa, era um dado gigante, o dado escolheu o lugar da próxima luta, no dado estava as seguintes frases: topo, floresta, direita, rio, frente, castelo. A cena retornava para o presente e a Gil olhava a floresta sendo feita, então ele começava devagar. Para o Rei Demônio, tudo é um jogo, ele pretende aproveitar esse Tenkaichi por completo, mas ainda, essa floresta talvez seja um pouco desvantajosa para o idoso. Toda dava um espirro, claramente para ele aquela floresta era uma grande desvantagem. Fuma olhava para o velhinho, então ela dizia: você não é tão sortudo, velhote. Toda não ligava para aquele papo. E Fuma continuava dizendo: essa floresta é cheia de obstáculos, muito ruim para alguém que não consegue ver, não é? Ou talvez você queira chorar e se molhar como aquele pequeno garoto. Kotaro talvez esteja disposta a pegar leve com você. Mori ficava irritada com aquelas palavras de Kotaro. Oda ria levemente, dizendo para parar de papo furado. A Imperatriz se impressionava com aquela atitude do velho. Ele começava a desembainhar a espada da bainha. Sua aura começava a sair e ele dizia: vamos começar o que interessa. Kotaro via aquilo, ela ria e falava: você não consegue se segurar mais, não é velho? Mori olhava aquela troca de insultos, então ela dizia: e agora nós estamos prontos para começar. Toda Seigen, patrocinado pelo clã Konoe. Fuma Kotaro, patrocinado pelo clã Rojo. A partida começa. Os dois se encaravam em suas posturas de ataque. Nesse momento Kotaro erguia sua perna pro alto, se posicionava, jogava seu braço para trás. E a Gil olhava aquela posição da Imperatriz, ele se impressionava com aquela postura, todos no local diziam em conjunto: ela realmente vai arremessar aquele grande pedaço de aço. Kotaro segurava firme sua arma, suas veias saltavam, ela começava a se preparar, fazia um movimento, então ela começava a exclamar em pleno movimento: corporação, ninja Fuma, shuriken Fuma, bala falcão, ela jogava a shuriken, aquele pedaço de aço saía em uma velocidade assustadora na direção do velho. Toda não demonstrava preocupação, ele erguia sua espada e com um leve movimento ele desviava a shuriken para uma árvore. Um pedaço da árvore era destruída com a potência daquele ataque, todos ficavam impressionados com a potência daquele ataque. Nesse momento e a Gil começava devagar. Mas que isso? Toda é realmente cego. Não posso acreditar que ele se esquivou daquilo. Toda nesse momento sentia um som estranho, era a Imperatriz chegando pelas suas costas. Kotaro se preparava para atacar, e a Gil continuava em seus pensamentos. É claro, agora ele é melhor do que parece. Fuma Kotaro ria, fechava seu punho. Gil ainda nas suas divagações pensava: mas essa é a especialidade dos Kotaro. A cesta lançava um soco com uma potência colossal. Quando o soco estava perto de acertar o velho, Oda escutava o movimento da Imperatriz Fuma, ele escutava as folhas sendo cortadas. Nesse momento, em uma velocidade colossal, ele se virava cortando. Kotaro era rápida e dava um passo para trás, ela arregalava seu olho, ficava impressionada com a agilidade daquela espadachim velho. Ela ia para trás mantendo distância e saindo do alcance daquele velho. Ela parava de ir para trás, então ela colocava a mão na sua roupa e atirava. Ela olhava pro velhinho e começava a dizer: aquela foi boa, seu velhote, não é o tipo de sabor que você conhece, até lutar por você mesmo. Oda começava a rir, então ele dizia: puxou seu punho de volta bem quando ia me socar. O que você tem feito para ter um corpo assim? Kotaro absorvia aquelas palavras de Oda, então ela dizia: como pode dizer que me movi? Oda escutava aquelas palavras e falava: você é
muito impaciente. Se eu te dissesse, seria apenas entediante, não seria. Kotaro olhava pro velhinho e começava a dizer: mas que droga fui pega, isso está ficando interessante. Senna ia pro local onde estava o Quinto e o patrocinador, e lá ele dizia: como um idoso cego luta assim. O Quinto falava como um cachorro, ele olhava sério e continuava falando como um cachorro. O líder do clã Rojo dizia para ele parar de falar como um cachorro. A cena agora ia para onde estava o patrocinador e o subordinado de Toda. Então Konoe começava a dizer: parece que todos se surpreenderam com as habilidades de Seigen Shigemasa. Nesse momento, Oda Shigemasa gritava: meu tio é o mais forte em toda a terra. O nome de seu poder é Olhos da Noite Clara. Oda era rodeado de olhos. Eram os olhos que tudo viam. Ele era cego, mas enxergava melhor do que quem tinha visão. Oda ficava impressionado com o poder de Toda. Todas as pessoas ficavam impressionados que Toda era realmente cego. Oda usaria ao mesmo tempo dizia: mas aquela agilidade é como se ele pudesse ver mais que aqueles que veem com os olhos. Mori olhava pro velhinho. Ela estava surpresa, então ela começava a dizer: ele pode ver tudo claramente, ou mais. A cesta começava a dar risadas. Ela não parava de rir. Toda não entendia o porquê daquelas risadas. Então a Imperatriz começava a falar: o que alguém que perdeu sua visão pensa? E quanto de esforço você fez para ficar assim? Legal, esse é meu favorito. Ela começava a lamber os dedos, demonstrando que estava muito animada. Toda ficava sem entender, mas nesse momento a Imperatriz começava a girar sua arma. Ela posicionava sua perna e continuava dizendo: vou te mostrar que nós nascemos diferente, com os talentos que moram no meu corpo. Eu irei devorar cada pedaço do seu esforço, será a melhor refeição. Ela contorcia seu corpo até o limite. Ela ficava em uma posição totalmente incomum. Mori olhava, admirava aquela postura da cesta, então ela dizia: nossa, ela contorceu seu corpo até o limite. Os homens da plateia olhavam aquela flexibilidade incrível da Imperatriz. E Agil olhava sério aquela posição da cesta, então ele divagava: ela está armando uma quantidade aterrorizante de poder e está crescendo cada vez mais. Uma quantidade absurda de vento estava sendo lançado dos giros daquela shuriken. Toda se mantinha calmo diante aquela emanação de poder da Imperatriz. Ela olhava sério e exclamava: shuriken fuma. Bala tigre. Ela posicionava seu corpo, pisava forte e lançava aquele ataque. Aquilo estava mais veloz e mais forte que o anterior, mas Toda não se abalava com aquele ataque. Ele se mantinha sereno como sempre. Ele ia para trás de uma árvore e começava a devagar. Essa floresta é cheia de obstáculos. Você mesmo que disse, você se esqueceu. Aquele ataque partiu a árvore que Toda estava. Ele quase era acertado pela shuriken. Ele protegia seu rosto dos pedaços de madeira que havia saído da árvore. Ele continuava no seu pensamento: aquela aberração da natureza. A árvore quebrou, caramba que isso. Então nos era mostrado o estado da árvore. Ela estava caindo. Mori e os espectadores estavam surpresos com aquele ataque da Imperatriz. E Agil olhava impressionado. Não dá pra acreditar. E divagava. Até um ataque mortal como aquele faz uma cortina de fumaça. Em uma velocidade assustadora, uma Kotaro, a cesta, surgia ao lado de Toda. Toda ainda com seus braços cobrindo o rosto ouvia a Imperatriz chegando até ele. Kotaro olhava para ele e ria. Toda em uma velocidade assombrosa movimentava uma de suas mãos, pegava no cabo da espada, e em seus pensamentos ele dizia: você achou que jogar algo na minha cara iria funcionar comigo? Pessoas que confiam nos olhos como você não podem dizer que tenho na mão direita minha Kodashi. Vamos lá, vamos só mais um pouco. Meio passo mais perto. Toda estava prestes a cortar a cesta. Ele começava a tirar a espada da bainha, ele se preparava. Mas nesse exato momento a Imperatriz parava. Ela jogava seus dois braços para trás e batia as mãos uma na outra. Um eco se formava, um som extremamente alto ecoava pelo local. Mori tapava seus ouvidos, todos no local faziam o mesmo. O som daquilo era muito alto. Toda havia recebido aquele ataque em cheio. Ele rangia os dentes. Então nós era mostrado o resultado daquele ataque de Fumakotaro. Os tímpanos de Toda eram destruídos com aquele ataque. Ele agonizava de dor e dizia: droga, ela destruiu minhas orelhas. Toda em seus pensamentos começava a divagar. Como isso é possível? Fazer tal som com apenas um bater de palmas. Ela é um monstro. Toda começava a cambalear para trás. Em um momento de desespero ele fazia vários cortes no ar, tentando fazer com que a Imperatriz não fosse até ele. Mori olhava aquilo e dizia: ela acabou com a audição do velho. O líder do clã Rojo falava que Toda já não podia contar nem com sua visão e agora nem com a audição. Fumakotaro, vendo o momento de desespero do velho, partia para cima em alta velocidade. Ela em pensamentos dizia: você não vai mais conseguir acompanhar os movimentos da Kotaro. A Imperatriz surgia na frente do velho e dava um poderoso chute em sua barriga. Toda sentia aquele impacto, cuspia sangue e saía voando com a força daquele chute. Toda batia em uma árvore com tamanha força que a árvore tremia. Kotaro via aquilo e dizia: deve ter quebrado cerca de 5 ou 6 costelas. Você é um velho bem resistente. Ela retirava uma agulha do seu braço e ela continuava: Kotaro não terá mais diversão enfrentando você todo machucadinho. Shigemasa ficava preocupado com seu tio. Ele não acreditava
acreditava que aquele poderia ser o fim de toda, mas Kotaro sem perder tempo pisava forte, o chão trincava, ela ficava em uma posição encurvada, jogava seu braço para trás, suas veias saltavam e ela lançava aquela agulha com uma potência colossal. A agulha quebrava a barreira do som, todos já davam Fuma Kotaro como a vencedora do combate, mas Toda ainda não havia sido derrotado, ele ia mostrar que ainda não era seu fim. Toda abria os olhos e falava Zen. Yagio arregalava seus olhos impressionado, ele não acreditava no que havia acontecido. Então nos era mostrado o que tinha acontecido. Toda havia desviado aquela agulha para a árvore, ele havia conseguido desviar daquele ataque da Imperatriz. Kotaro não entendia como o velho havia desviado do seu ataque e ela começava a dizer, que merda é essa? Você não consegue ver ou ouvir, não tem como desviar de uma shuriken nessas condições. Toda ria e começava a falar, aquilo doeu sua brutamonte, eu fiquei confuso por um momento, e levei em cheio aquele chute. Todos no local dizia em conjunto, mas como ele conseguiu fazer aquilo, como diabos ele está conseguindo enxergar? Toda dava um leve sorriso e falava, sim, não se preocupe comigo, eu ainda consigo me mover. Mori olhava pro velhinho se perguntando com quem ele estava falando. Nesse momento o narrador começava a dizer, naquele momento parecia que Seigen estava conversando com alguém. Fuma via aquilo, dava uma risada e falava, agora sim, agora está interessante, Kotaro vai continuar atirando, até um acertar. Fuma se preparava para lançar mais agulhas, ela posicionava seu corpo e lançava 3 agulhas em direção ao velho. Toda erguia sua espada e dizia, não tem nada que o olho da noite branca não possa ver. Toda Seigen agradecia e gritava bem alto, Senzaemon. Nesse momento um flashback era mostrado, e o narrador começava a dizer, foi há mais de 20 anos atrás, que Seigen perdeu completamente sua visão. Castelo Ishijodani, Dojo Toda aos 56 anos de idade aparecia abrindo a porta todo feliz, ele gritava pelo nome de seu amado neto. Um garoto e seu pai olhavam Toda com aquela alegria. Então nos era mostrado quem era aquele garoto, neto de Seigen, Seki, Enza, Iman. O garoto ficava alegre e chamava por seu avô. A outra pessoa também nos era apresentada, ele era genro de Seigen, Seki Yasushigen. Ele perguntava se os olhos de Toda estavam bens. Toda respondia que estava mais ou menos, ia até seu avô e perguntava, você vai me treinar hoje, vovô? Toda olhava pro garoto com sua visão embaçada e respondia, sim, você tem o dom da espada. Vou te ensinar todas as minhas técnicas enquanto meus olhos estiverem bons. O garoto ficava mimado e dizia, sim vovô, eu vou me tornar o maior espadachim do mundo e superar você, eu prometo. Toda dizia, agora sim, é isso que eu espero do meu neto. Então vamos lá. Seki olhava aquela interação entre avô e neto e falava zen, não faça seu avô se esforçar demais, não consigo não me preocupar com você. Seki olhava triste para Toda. Então o narrador voltava a dizer, nessa época a doença nos olhos de Seigen já tinha piorado muito, e em sua aposentadoria ele adorava seu neto, que tinha talento para a arte da espada. Toda olhando para frente dizia, eu não estou forçando nada. Além disso me entristece saber que logo não conseguirei ver o rosto do Zen. Zen ficava surpreso e dizia, não se preocupe vovô, quando você não conseguir mais enxergar será minha vez de te guiar. O destino estava prestes a mudar para Toda e Zen. Uma tragédia do período Sengoku viria a acontecer apenas alguns meses depois. O narrador começava a contar. Setembro, 1573, as terras do castelo Ishijodani foram incendiados pelas forças do clã Oda. Tal batalha ficou conhecida como o cerco do castelo Ishijodani. A batalha foi entre as forças de Oda Nobunaga contra as de Asakura. Mais de 4.000 pessoas morreram. Essa batalha levou à queda do clã Asakura. A cena mostrava Toda procurando por seu neto. A chuva não parava de cair, mas mesmo assim ele continuava procurando por Zen. Toda começava a chorar e dizia, maldito seja, essas tropas do Oda. A casa do Zen deveria estar por aqui em algum lugar. Toda chegava onde era a casa de Zen e ele ficava sem palavras. Ele não acreditava no que estava à frente de seus olhos. Mesmo ele não enxergando muito bem, ele arregalava seus olhos e o narrador voltava a dizer, até com sua vista nublada Seigen claramente entendeu o que viu, os restos do menino, a última coisa que ele amou nessa terra, jogado morto no chão. Zen na beira da morte via seu amado avô se aproximando. Toda ao ver seu neto agonizando começava a dizer, ei Zen, não pode ser, porque você é só uma criança, isso não pode ser. Toda lembra das palavras de seu neto, dizendo que seria o maior espadachim e que ele iria superá-lo. Toda soltava sua espada e caía de joelhos. Ele continuava dizendo, eu não consigo te ver muito bem, mais perto, deixe-me ver seu rosto, Zen. Toda segurou seu neto no colo, ele gritou muito alto, ele estava muito triste, pois a pessoa que ele tanto amou já não estava mais com ele. O narrador continuava dizendo,
Naquele dia Seigen perdeu o seu amado neto e a partir disso Seigen não deixou mais ninguém se aproximar. Ele apenas sentava sozinho em seu quarto sem receber ninguém. E então antes mesmo que ele percebesse, ele perdeu completamente sua visão. Eventualmente, apesar de sua cegueira, Seigen se isolou nas montanhas alguns meses. Depois Shigemasa vinha visitar seu tio. Antes de chegar na casa ele gritava bem alto: "Sou eu, Shigemasa. Acho que já está na hora de você aparecer." Ele percebia algo e via seu tio treinando. Então o narrador continuava dizendo: ele viu Seigen dedicando-se de todo o coração a praticar com a espada com tanto vigor como se ele tivesse sido trazido de volta. Naquele momento Shigemasa sentiu uma presença estranha. Seigen, que estava completamente sozinho nas montanhas, estava claramente enfrentando alguém. Mas alguns anos depois, o Seigen que desceu das montanhas era mais forte do que quando ele conseguia enxergar. Shigemasa olhava para o seu tio impressionado e dizia: "Estou surpreso, você lutou bem apesar de estar sendo cego. Você se moveu como se ainda estivesse com sua visão toda." Olhava para Shigemasa e dizia: É o Zen. Ele não para de falar para mim como eu devo me tornar o mais forte do mundo." Shigemasa olhava para Toda sem entender nada e falava: "Enzaemon está morto há muito tempo." Nesse momento Toda olhava para trás, ele parecia estar falando com alguém. Então ele dizia: como assim? Sim, verdade, ele cresceu bastante, não foi? Não percebeu que era o Zen." Shigemasa não entendia o que estava acontecendo e Toda continuava: "O Zen aqui é muito bom, quanto mais a gente treina mais afiado eu fico." E então ele e as coisas ao meu redor saíram do escuro. O narrador voltava a dizer: Shigemasa tinha certeza que nas montanhas Seigen certamente estava enfrentando alguém. Seria ele o produto do extraordinário estado de alerta e dos sentidos de Seigen ou uma ilusão provocada por uma obsessão? Toda falava em alto e bom tom para Shigemasa: "O que? Você não consegue vê-lo?" O narrador terminava de falar: através do seu treinamento com Zen, ele transformou-se em um artista marcial extraordinário. Toda agora olhando para Shigemasa terminava de falar: "Eu com certeza posso ver mais claro do que eu jamais poderia ver." Shigemasa tomava um susto ao ver as pupilas de Toda mudarem de cor. A cena retornava pro presente e os espectadores diziam: "Mas de novo foram quantas as vezes até agora?" Fuma olhava pro velho sem entender como ele estava desviando dos seus ataques. Toda dava um sorriso e dizia: "Você já terminou, mocinha?" Toda apontava sua espada para a Imperatriz, mostrando que ele ainda podia lutar. Fuma ficava olhando pro velhinho. Ela não entendia nada de como Toda estava bloqueando seus ataques. "Nem fudendo, não acertei. Você nem uma vez sequer. Que truque foi aquele, seu velho mórbido?" A mão da Imperatriz começava a sangrar, devido à força assustadora que ela colocava nos dedos para arremessar as agulhas. Toda olhava para a Imperatriz e em seus pensamentos ele começava a divagar: "Visão, audição, não preciso disso, ele me conta tudo." Uma mão começava a segurar a cabeça de Toda e ele se lembra das palavras de seu neto: "Quando você não conseguir mais enxergar, será a minha vez de te guiar." Toda arregalava seus olhos e dizia: "Estou contando com você, Zun." Uma sombra assustadora aparecia atrás de Toda. Ele olhava para a Imperatriz, dava uma risada e apontava seu dedo para ela. Enquanto a Imperatriz começava a proferir suas palavras desafiadoras: "Eu vou te mostrar, velho fantasma, o poder proibido que me faz a Kotaro mais forte de todos." Kotaro segurava um objeto estranho entre os dedos, deixando Toda apreensivo. Nesse momento, ele se perguntava sobre o que ela havia retirado do bolso e que cheiro estranho emanava dali. O quinto demonstrava clara inquietação, levando o patrocinador a indagar sobre o motivo de seu medo, enquanto a plateia se questionava sobre os planos da Imperatriz. Determinada, ela rompia o selo do objeto misterioso, revelando uma agulha, e anunciava: "Esta é a arma secreta dos Fuma, artes das drogas Fuma, Miyabi Orochi." Número 6, Toda se concentrava nas palavras, tornando-se sério. Fuma posicionava a seringa em seu próprio pescoço e injetava o líquido misterioso. O líquido começava a entrar na sua corrente sanguínea, desencadeando uma agonia visível, com veias saltando e gritos de dor. A perplexidade tomava conta dos presentes diante da cena inexplicável. A Imperatriz começava a babar e chorar sangue, perdendo gradualmente a consciência. A seringa caía ao chão, seguida pelo desmaio da Imperatriz. Enquanto seu corpo exalava um vapor estranho, uma entidade macabra repleta de braços e bocas começava a rodeá-la, aumentando o vapor que emanava de seu corpo, indicando uma possessão demoníaca. Observando a cena, Toda ficava intrigado com o aroma da droga, refletindo sobre como ela podia alterar tanto o ambiente. "Isso me deixou intrigado. Nosso olho da noite clara. Você acha que pode nos derrotar? Venha e tente, não é mesmo?" A Imperatriz se erguia de forma estranha, ainda exalando vapor, mantendo a cabeça baixa. Toda, mantendo os olhos fixos nela, comentava ironicamente: "Finalmente você está se levantando." A Imperatriz permanecia em silêncio, desaparecendo repentinamente do campo de visão de Toda, que, suando e empunhando sua espada, tentava localizá-la desesperadamente. Em meio à confusão, ele cogitava um ataque direto
direto, mas logo Zen dizia, não, ele apontava para baixo, e a Imperatriz surgia abaixo de Toda, levantando sua perna em uma posição totalmente peculiar. Toda foi pego de surpresa pelo ataque de Fuma. Ela girou o corpo e desferiu sua perna com total força, mas Toda foi rápido o bastante para desviar do poderoso golpe da Imperatriz. Mori ficou impressionada com o golpe de Kotaro. Toda arregalou os olhos pensando no que havia naquela mulher. Ela continuava a ficar mais rápida. Num instante, a Imperatriz apareceu na frente do velho, preparando outro golpe. Toda não entendia como ela estava tão rápida. A Imperatriz golpeou o velho com o antebraço, mas Toda conseguiu se defender. Então, ele começou a recuar. Não fui capaz de defender adequadamente, pensou ele. Foi então que nos mostraram como Toda havia defendido o ataque da Imperatriz. Antes que ela completasse o golpe, ele antecipou o ataque, mas a força do golpe era tanta que ele foi jogado para trás. Todos no local se surpreenderam com a força e velocidade da Imperatriz. Ela havia alcançado um novo nível de poder. Nesse momento, Shigemasa começou a divagar. Ele deveria ser capaz de bloquear aquele ataque giratório. Ela realmente ficou tão mais rápida. Questionou o líder do clã Rojo. Então esse é o poder proibido da droga secreta dos Fuma, disse ele. Quebrando o silêncio, o quinto dizia, aquilo não é uma droga, Miyabi Orochi, é um veneno mortal e a morte certa. O quinto observava a Imperatriz. Nesse momento, ela começou a rir levemente. Ela continuava a sangrar pelos olhos e pela boca. Então, ela jogou o corpo para trás, rindo alto. Seus olhos jorrava cada vez mais sangue. Toda olhou para sua mão tremendo e pensou, isso dói, ainda consigo movê-la, mas acho que quebrei alguns ossos. Fuma jogou o cabelo para trás, desfilando, e disse, e agora, me diga, vovô. A Imperatriz começou a sensualizar e terminou perguntando, como você gostaria que eu te matasse, vovô? Nesse momento, um flashback nos mostrou alguns anos atrás, na Vila Fuma, em algum ponto de Hakone, vimos uma menina carregando outra e dizendo, não se preocupe, vamos voltar para a vila juntas. Então, foi revelado quem era carregada, Hanin, Ao. Ela disse, Kurenai, não se preocupe comigo, só vá em frente. A segunda menina foi revelada como Hanin Kurenai. Determinada ela afirmava, não, nós prometemos que estaríamos no time da lua juntas, não foi. Nesse momento, o narrador começou a explicar, no clã Fuma, os Hanin, antes de se tornarem ninjas completos, eram divididos em times com base em suas habilidades, nuvem, vento e terra. Enquanto as duas caminhavam pela floresta, Kurenai com determinação, assegurava a Ao, voltaremos para a vila antes de anoitecer, como exigido pelo exame, você nunca será uma falha no turno da Kurenai. Ao concordava, e Kurenai continuava, certo, continuemos. Subitamente uma voz interrompeu a conversa por trás delas, corte esse teatro de amizade agora, disse alguém, fazendo as duas garotas se virarem assustadas. O mestre das meninas apareceu com 2 subordinados, anunciando o processo de seleção. Terminou. Surpresas, Kurenai e Ao ouviram suas próximas designações. Kurenai, você agora faz parte do time Lua, já você, Ao, fará parte do time Sujeira. A notícia deixou Ao desapontada. Ela não queria se separar de Kurenai. Enquanto Kurenai absorvia as palavras com raiva, ela confrontou o mestre. Mestre, espere. Estaremos de volta à vila até a noite, eu prometo. Mas o mestre a interrompeu, explicando suas razões. Kurenai, eu pessoalmente os observei vocês. Você tem uma fraqueza específica, demonstrando simpatia excessiva, de excepcional para excepcional, de falha para falha. Cada um tem seu papel. Até que você entenda isso, nunca irá se destacar. Enquanto isso, Ao tentava confortar Kurenai, murmurando baixinho, Kurenai, está tudo bem. Mas Kurenai explodiu de raiva e destacou, mestre, me coloque também no time Sujeira. Vamos fazer nosso caminho juntas e nos tornar líderes do clã. Impressionado com sua determinação, o mestre reconsiderou, muito bem então, as duas irão para o time Terra. Já que você não compreende por onde começar Kurenai. A cena mudou para uma casa no fim da floresta, onde as duas foram trancadas em uma cela. Ao verem o horror ao redor, com pessoas à beira da morte sendo torturadas, Ao apelou, por favor, espere. Kurenai estava apenas tentando me salvar. Por favor, liberte-a. Kurenai foi pega de surpresa pelas palavras de Ao. O homem riu e disse, isso é um problema. Você não deveria falar sem permissão. Ele exibia satisfação ao proferir tais palavras e continuou. Cachorros como vocês não deveriam falar como gente. Quinto é irritante também. Quero dizer, vamos lá, tenho que pedir a ele para explicar as coisas direito todas as vezes. Vários homens com o rosto coberto apareceram e o médico daquele local falou alto para todos ouvirem. No time Sujeira, vocês não são mais humanos, são ratos de laboratório para as artes de drogas Fuma. Os homens se lançaram sobre as meninas, a pegaram e a imobilizaram elas. As duas gritavam, enquanto os encapuzados colocavam mordaças em suas bocas. Então, o narrador começou a dizer,
time sujeira, incluindo Kurenai e Ao, eram usados em experimentos para várias drogas e venenos. Seus números estavam diminuindo dia após dia. Nossa, sério, as duas únicas restantes são vocês duas, disse o quinto. Ele continuava. Vocês duas devem ter alta tolerância a veneno. Além disso, Kurenai a falha, ou se fez bem útil como um rato de laboratório. Kurenai olhou para ele e disse, o que será dessa vez? Ao demonstrou não aguentar mais aquelas torturas, o doutor trouxe um objeto para o quinto e ele disse, graças a vocês, nós conseguimos confirmar a eficácia de novas drogas e venenos. O doutor entregou o frasco para ele e ele continuou. Uma última coisa que eu queria tentar. Ele fixou seus olhos no frasco e prosseguiu. A droga removedora de limites, Miyabi Orochi, número 5. Eu estive pesquisando por um bom tempo, como criar centenas de poderosos soldados, mas no presente, ninguém sobreviveu até a contagem de 10. Depois de ser administrada, o doutor riu e disse, mas com essas garotas que criaram resistência a esse tipo de coisa, as coisas podem ser diferentes. O quinto se aproximou delas e disse, infelizmente, só tenho dose para uma. Em quem eu deveria administrar? Kurenai viu ele se aproximando e disse, espere, use em mim, ou não aguenta mais. Você ainda não deixou sua simpatia de lado. Eu te disse antes, Kurenai, você tem um talento incrível. Eu estava pensando em colocar você no time do vento. Se você pudesse ser um pouco mais coração gelado e impiedosa, ou claramente não suportando mais aquelas torturas, ela pegou forças e disse, por favor, use em mim. Kurenai não deveria estar nesse tipo de lugar. É como o mestre disse, humanos têm que jogar de acordo com suas habilidades. Eu não posso fazer nada, mas você poderia fazer tudo. Kurenai, eu só te puxei para baixo. Só quero acabar com essa vida patética. Kurenai olhou surpresa e disse, Ao, por que está falando isso? O quinto começou a rir e disse, me desculpe, sua amizade é tão bonita. Só queria te provocar um pouco. Eu disse que só tinha uma dose de Miyabi Orochi, mas isso era mentira. Os subordinados se aproximaram das duas. Um chegou em Kurenai e aplicou a injeção. Ela gritou de dor, ouviu aquilo e ficou preocupada, mas em seguida, um encapuzado chegou por trás, a segurou e aplicou a injeção. Kurenai olhava angustiada para Ao e testemunhava sua deterioração gradual. Seus olhos começaram a sangrar, as veias dilatavam-se, e ela tentava articular o nome de Kurenai ao ver sua amiga perecendo lentamente. Kurenai mergulhou no desespero. O corpo de Ao não suportou a pressão e cedeu, explodindo. Kurenai começou a gritar, inundada por um turbilhão de emoções, ódio, dor, fúria, medo, tudo se entrelaçava em um turbilhão emocional. O doutor observou perplexo e comentou, nossa, ela ainda está viva. Kurenai gritou e rompeu as cordas que a prendiam, surpreendendo o doutor e o quinto. Eles não compreendiam como ela ainda estava viva. Num piscar de olhos, Kurenai estava diante do quinto preparando um golpe. Era como se ela estivesse possuída. Furiosa, ela exclamou, não se atreva a matar o cachorro da Kurenai. Desferiu um soco que afundou o crânio do quinto, lançando-o para longe com a força do golpe. Quando o doutor tentou falar, ele recebeu um chute no rosto, arrancando-lhe a mandíbula. Kurenai virou-se e atacou os subordinados, perfurando a barriga de um e eliminando os outros três com golpes rápidos. A cena mudou para momentos depois, onde ela se aproximou de Ao e implorou, Ao, por favor, acorde, não me deixe. Chorando sangue, ela continuou, eu vou cuidar melhor de você desta vez. Darei toda a afeição que você desejar. O quinto dizia, vamos, acorde, Ao. Elas não eram apenas amigas. Eu julguei errado. Eu dei à luz a um monstro. A cena voltou para o presente e o quinto falou, naquele dia, eu matei o cachorro que ela tanto amava, e me tornei seu cachorro no lugar. Eu dei poder a quem não deveria. Ela é a Fuma Kotaro mais poderosa de todas. Quando ela usa o Miyabi Orochi, é como se ela ganhasse um poder divino. A imperatriz começava a ser possuída por uma criatura demoníaca. Então, agora veremos a verdadeira habilidade da Imperatriz, dizia Hojo, o líder do clã Hojo. Konoe Sakiriza olhava sério e dizia, o que aquela Fuma está planejando? Usando aquela droga? Shigemasa tremendo e suando frio dizia, não acho que aquilo é uma mera droga, senhor. E Agil olhava aquele combate atentamente e falava, a aura sobre a Fuma claramente mudou. A cena mudava abruptamente para o combate, e lá toda olhava para frente e erguia sua espada contra a Imperatriz enquanto ela olhava para o alto. Seus olhos derramavam lágrimas de sangue e ela exclamava, o céu está caindo, o corpo de Kotaro alcança tudo, eu posso fazer qualquer coisa. A Imperatriz se sentia livre, ela estava aproveitando aquele combate ao máximo. Mori olhava surpresa para a Imperatriz enquanto ela ria e dizia, eita, ela está loucona pra cacete. Toda começava a rir levemente e dizia, então essa é a sua carta na manga, hein? Com certeza cheira perigos. Em aparecia ao fundo de toda com um olhar demoníaco enquanto o mesmo dizia, mas enquanto eu tiver ele, eu não planejo perder. Ele continuava olhando para a Imperatriz enquanto ela ainda estava
estava olhando para cima. O ambiente era tomado por um silêncio inquietador. Nenhum dos dois se mexia. Era como se eles estivessem congelados ali. Kotaro começava a baixar sua cabeça e levemente ela olhava pro velho, mas em um piscar de olhos ela sumia da vista de toda. Era como se ela tivesse se teleportado. Toda arregalava seus olhos, não entendendo para onde a Imperatriz tinha ido, e ele exclamava: droga, ela é rápida. Eu perdi todo o sinal dela agora. Zen, onde ela está agora? Zen erguia sua mão e apontava para a direita. Toda começava a se virar para lá, mas a Imperatriz não estava mais lá. Ela estava em uma velocidade tão absurda que era como se ela estivesse se teletransportando de um lugar para o outro. Nem Toda nem Zen conseguiam identificar onde a Imperatriz estava de verdade, mas de repente, ele olhava para a esquerda, mas a Imperatriz já não estava mais lá. Em seus pensamentos o velhinho dizia: não se preocupe, meu olho da noite clara pode ver. Ele não terminava a sua frase, e a Imperatriz surgia nas costas dele, se preparando para atacar. Toda percebia e dizia: quer? Atrás de mim. A Imperatriz fechava seu punho e jogava seu braço para trás. Todos no local ficavam tensos. Todos estavam surpresos com a velocidade e força da Imperatriz. Então ela atacou. Ela lançou um soco com uma potência colossal, mas Toda no puro reflexo conseguia desviar do poderoso ataque da Imperatriz. Porém, ele não saía ileso disso. Ela tinha arrancado sua orelha. Toda sentia muita dor. Ele tentava se reposicionar, mas a Imperatriz não deixava. Ela soltava a orelha do velho e se virava chutando ele. Toda era jogado para longe com o chute da Imperatriz. Cena ia para a plateia, onde eles olhavam aquele combate assustados, ao ver o quão rápida a Imperatriz era. Nesse momento, Shigemasa pensava: que é essa mulher? Cada golpe é forte o suficiente para matar. E Agil cobria sua boca abismado enquanto divagava. Aquela fuma, que ela fez com ela mesma. Ela já intensificou suas habilidades físicas para além dos limites humanos. Nesse momento o narrador começava a contar: a arte das drogas Fuma, série Miyabi Orochi. É um veneno mortal com um efeito cardiotônico forte o bastante para mudar uma pessoa comum numa certa prisão cardíaca. Porém, como resultado de engolir, induz as hemoglobinas para o ponto que o sangue se torna estagnado. Aqueles que conseguem sobreviver a ingerir os conteúdos da droga ganham um poder explosivo de um carnívoro e uma estamina ilimitada de um herbívoro. E agora, Kotaro realmente se tornou a besta mais forte da face da terra. A Imperatriz não deixava Toda respirar. Ela encurtava golpeando, mas Toda tentava bloquear com a espada e seu braço direito. Porém, a potência do golpe era tanta que aquele bloqueio não era suficiente. Ele era acertado com tamanha potência que voava para trás. Ele saía rolando, parava e forçava para levantar. Ele fazia muita força. Toda estava no seu limite. Ele respirava com dificuldade. Mori olhava pro velho impressionada. Ela não entendia como ele conseguiu se erguer depois de levar uma chuva de golpes. Shigemasa continuava temeroso e divagava. Seus movimentos são tão rápidos que nem mesmo o olho da noite clara pode acompanhar, e também as costelas do meu tio estão quebradas. Por quanto tempo ele vai aguentar? Toda olhava para a Imperatriz, erguia sua espada e pensava: isso é realmente intenso. Ela olhava para Toda, lambia o sangue que escorria de seu olho e dizia: você tem meu elogio. Ela vinha caminhando enquanto continuava: é uma maravilha que você não tenha morrido ainda. Parece que os espadachins são bons em apanhar também. Toda percebia algo e dizia: você disse algo. A Imperatriz olhava para ele confusa e dizia: ah, é mesmo, desculpa, eu esqueci, o destruir seus tímpanos não foi. Toda colocava sua mão no chão e percebia algo. Ele tinha um plano, ele ainda não ia desistir de sua vitória. Em seus pensamentos ele exclamava: não importa mais mesmo. Ele ria enquanto encarava a Imperatriz. Então ele dizia: se isso é tudo que sua carta na manga tem, eu posso te derrotar sem problemas. A Imperatriz olhava para ele com seu olhar penetrante e exclamava: você fala bem. Se não tiver nada. Ela pisava forte e disparava em alta velocidade para cima de Toda. E Agil olhava aquele disparo de Kotaro e divagava. Aquela fuma, ela quer acabar com isso de uma vez. A Imperatriz se aproximava de Toda em uma velocidade assustadora. Ela atacava e dizia: seja esmagado, seu velho. Toda colocava sua mão no chão e puxava uma corrente. Ele jogava a corrente para cima da Imperatriz. Ela ficava confusa e parava seu ataque. A corrente começava a se enrolar no braço dela. Toda havia usado a corrente da Shuriken da Imperatriz. Ele puxava a corrente que prendia no braço da Imperatriz. Ela não entendia o que Toda havia feito. Era uma luta até a morte acorrentados. Os dois se encaravam e Toda dizia: tenho que mantê-las numa corrente, sabe? E Agil refletia sobre aquele movimento inesperado de Toda. Então ele pensava: ele quer limitar os movimentos da Kotaro e apostar numa luta a curta distância. Mas agora, Fuma olhava pro velho e não se aguentava. Ela começava a gargalhar e em seguida dizia: você acha que me acorrentou? Ela fazia força, suas veias saltavam. E ela dizia: errado. Kotaro que te acorrentou. Ela puxava o velho e começava a girá-lo de um lado para o outro. Ela o jogava para cima de uma árvore. Todos no local diziam em conjunto: se ele voa na árvore nessa velocidade, seu corpo não vai aguentar. A Imperatriz
Imperatriz ria localmente e dizia: só quebra logo seu velho. Toda mostrava sua habilidade e agilidade e pousava na árvore suavemente. Mori não entendia como ele havia feito aquilo e falava: mas como? Como ele pousou na árvore? Mesmo toda cansado e com as costelas quebradas, ele não ia desistir. Ele começava a se concentrar. A Imperatriz surgia na frente dele, pronta para acabar com o combate. Ela vinha com o punho fechado enquanto exclamava: só desista logo, hora de viajar ao outro mundo. Ela lançava o ataque que ia na direção da cara do velho. Oda rangia os dentes, arregalava os olhos. Quando o ataque estava perto de acertar, ele dizia: você pode continuar, não pode. Zen, vários olhos surgiam ao redor de Toda. Era como se ele pudesse ver tudo agora. O ataque da Imperatriz chegava, mas em uma velocidade assustadora. Toda conseguia desviar daquele ataque poderoso de Fumakotaro. Ele passava cortando a Imperatriz enquanto exclamava: lâmina do rei, pássaro dourado. A Imperatriz acertava a árvore que estava atrás de Toda. A potência era tanta que ela fazia um buraco na árvore. Ela não entendia como aquele velho havia feito aquilo. Muito sangue era derramado da cintura da Imperatriz. Todos no local estavam surpresos. Todos ali testemunharam o quão habilidoso Toda Seigen era. Todos viram que ele ainda não tinha se dado por vencido. Toda puxava a corrente enquanto se reposicionava e o narrador dizia em seguida: o olho da noite clara de Seigen expandiu para cobrir toda a floresta de sangue, como defesa para os ataques a longa distância da Imperatriz. Agora, porém, ele focou isoladamente na Kotaro bem em sua frente, com sua distância limitada, sua resolução intensificada, até quase o limite. O olho branco da noite capturou não só o som da respiração da Kotaro, mas também o farfalhar de suas roupas, o estalar de seus músculos e ossos, e ainda mais à frente, capturou o gatilho da sinapse do seu cérebro, descendo do espaço entre os dois, sendo encolhido para seu absoluto limite por aquela corrente. Era a forma queima-roupa final do óleo da noite clara. Óleo da noite clara. Espinhos da teia do paraíso. Uma espécie de domo começava a se formar em volta de Toda e da Kotaro. Toda conseguiu focar sua habilidade somente na Imperatriz. Ele olhava para ela, ria e falava: eu posso ver até o seu próximo passo. Quinto olhava preocupado e falava: Miyabi Orochi eleva a sua pressão sanguínea. Aquele ferimento não vai parar de sangrar. Shigemasa olhava impressionado e dizia: ele evoluiu ainda mais vindo aqui, mas se continuar, aquelas costelas quebradas talvez machuquem suas entranhas. Fuma olhava pro velho com seus olhos sangrando devido à droga e dizia: você pode ver meu próximo passo? Isso é um blefe. Toda absorvia em silêncio. A Imperatriz começava a se preparar e dizia: então, Kotaro tem que se mover ainda mais rápido. Toda se preparava e firmava sua espada. A Imperatriz continuava: eu vou acabar com sua raça. Toda ficava sério e respondia: você acha que pode? Os dois gritavam como duas bestas sedentas por sangue. Em conjunto eles exclamavam bem alto: agora morra. O narrador começava a dizer: Odashi Musou, e mesmo tendo perdido sua visão e sua audição, consegue ver um passo à sua frente do seu oponente. A Imperatriz fuma e consumiu uma droga tóxica, se tornando a forma de vida suprema, dois monstros ligados por uma corrente de ferro. Agora pode cravar suas garras no coração um do outro. Os dois começavam a gritar e partiam para cima um do outro. Os dois começaram uma troca frenética de golpes. Nenhum estava recuando. Uma lançava um gancho, Toda desviava e contra-golpeava. A Imperatriz desviava do contra-golpe de Toda. Ela lançava uma sequência, mas Toda as bloqueava. A Imperatriz rangia os dentes e preparava um soco. Toda via aquilo e começava a dar risadas. Nesse momento um espectador falava: eles são tão rápidos, eu não consigo ver nada. Shigemasa olhava impressionado e pontuava: mas meu tio está com uma mínima vantagem. Mori estava escondida atrás de uma árvore e ela estava vendo de perto aquele combate feroz. E Agil olhava aquele combate feroz e pensava: o ritmo ofensivo do Seigen subiram de nível, e ele está lendo os movimentos da Fuma, ficando sempre um passo à frente. É incrível ele ter chegado até onde chegou, evoluindo ainda mais. Porém, ele não vai alcançá-la. Nesse momento Fumakotaro acertava um poderoso soco no estômago de Toda, e Agil continuava em sua devagação. O corpo do Seigen está cansado e coberto de feridas. A energia da Fuma não tem limites. Não importa se ele pode prever os movimentos dela. Se o corpo dele não consegue acompanhar, ele não tem chances de vencer. E realmente Toda não conseguia acompanhar os movimentos da Imperatriz. Seu corpo está cheio de feridas. Mori se espantava ao ver que Toda estava com alguns ossos expostos. Kotaro olhava pro velho e provocava: isso é tudo que você tem, seu velho. Justo quando a Kotaro estava finalmente começando a se divertir, ela puxava a corrente que prendia os dois. Toda nesse momento gritava de dor. Muito sangue era derramado da sua ferida. A Imperatriz continuava provocando: está doendo, hein? Você está sofrendo de dor. E responda, velho: isso é tudo. Vamos, você já se cansou? A Imperatriz gritava e ia pra cima com tudo. Toda com muita dor começava a pensar: maldição, em toda a minha vida, eu só tive coisas sendo tiradas de mim. Os deuses deram a mim um homem nascido em uma família de samurais, um corpo frágil que era mais fraco do que a média.
Taishi nunca me serviu, mas eu não queria desistir. Me dediquei em dominar a Kodashi através do sangue, suor e lágrimas, mas então Oda estava indo em direção à Imperatriz e ele continuava em seus pensamentos. Os deuses tiraram a minha visão, por fim, e tiraram o meu amado neto, menino que poderia ter sido outro eu, e agora finalmente eles vieram tirar a minha vida. Oda fixava seu olhar na Imperatriz, arpava como uma besta e dizia: vai ser divertido, vá em frente e tentem. Com a minha Kodashi, vou pegar de volta o que me foi roubado, e muito mais. Oda aproveitava o puxão que Kotaro havia dado nele. Ele ainda não havia desistido daquele combate. Ele erguia sua espada e a levava contra a Imperatriz. Fuma era pega de surpresa com aquela investida do velho. E Agil olhava aquela postura de Oda e dizia: incrível, aquela postura é um contra-ataque cruzado. Oda avançava de um lado e Fuma Kotaro de outro. Fuma olhava surpresa com o avanço repentino do velho Seigen, numa velocidade sobre-humana. Fuma Kotaro erguia seu braço e impedia um ataque mortal. Oda havia mirando em seu coração, mas ela conseguiu bloquear, sacrificando seu braço e ombro. Mas Oda não sai ileso. A Imperatriz acerta um soco com força total na cara do velho. O impacto foi tão forte que Toda largou sua espada, que estava cravada no braço e ombro da Imperatriz. Ela olhava para a espada cravada em seu braço e divagava. Não foi forte o suficiente. Kotaro não conseguiu finalizar aquele velho. Fuma olhava pro velho, começava a rir. Em seguida ela dizia: Kotaro está surpresa que você ainda consegue manejar sua espada. Ao terminar de proferir suas palavras, ela percebia algo estranho. Ela via Toda sacando uma outra espada. Toda erguia sua segunda espada enquanto olhava sério para a Imperatriz. Era como se ele fosse uma besta das trevas. Mesmo com tantas quedas, ele ainda se erguia. Como havia aquela determinação do velho, começava a gargalhar e exclamava: que deu em você agora, velho? Nesse momento Toda olhava para a espada e divagava: Zen, me dê mais poder, eu dei de tudo para tornar você mais forte, até mesmo sua morte trágica. Por isso que você apareceu para mim como um fantasma, não é mesmo? Zen dava mais e mais poder para Toda. Uma fumaça começava a sair de seu corpo. Como olhava aquilo e ria. Ela retirava a espada cravada e a jogava no chão. Oda olhava sério e dizia: eu vou vencer, eu preciso vencer. Oda olhava como um demônio, ele estava realmente possuído. Ele começava a avançar e ia dizendo: porque senão, toda a minha vida terá sido inútil. Oda e Fuma gritavam com duas bestas. Oda avançava com sua espada e Fuma ia com seus punhos. Ambos os patrocinadores dos lutadores olhavam surpresos com aquele combate feroz. E Agil estava surpreso com a capacidade de evolução do velho. Jamori não acreditava como aqueles dois ainda conseguiam lutar. De repente Kotaro olhava pro lado e via muito sangue sendo derramado do seu braço. Nesse momento o quinto dizia: ela perdeu muito sangue. Fraqueza da Miyabi. Orochi, é que os sangramentos do usuário não param, com sua terrível absorção pela vitória. Oda vem derramando lentamente o sangue da cesta. Próximo confronto será o último. Oda gritava e avançava com sua espada. Kotaro se prepara e também avançava. Oda gritava como uma besta sanguinária. Uma ria como uma louca demoníaca e avançava com seus punhos. A Imperatriz começava a deslizar o braço pela espada do velho. Nesse momento Toda escutava algo. Vovô. Oda era levado para outro plano. Todas as suas feridas sumiram. Ele agora conseguia enxergar. Ele olhava ao redor e via um lindo campo de flores. Ele se perguntava onde ele estava. Ele quebrava o silêncio e dizia: que porra é essa? Eu consigo ver e ouvir agora. Ele olhava para frente e via algo peculiar. Ele via seu amado neto. Seu amado neto estava à sua frente. Então ele dizia: Zen, é você mesmo, Zen. Zen aparecia diante de Toda e ele começava a falar: está tudo bem, vovô, como prometido. Estou aqui para guiar o senhor. Oda se surpreendia ao ouvir aquelas palavras. De repente ele começava a virar seu rosto para trás. Ao virar, ele via todas as vidas que ele ceifou. Ele ficava sério ao ver aquele mar de sangue. Mas Zen continuava dizendo: então vamos embora, vovô. Oda arregalava seus olhos ao ver tanta vida que ele havia tirado até os dias de hoje. Ele olhava para o seu neto. Seu neto erguia a mão, mas Toda estava em dúvida. Ele seguia seu neto ou continuava seguindo o caminho da matança. Oda finalmente decidiu. Ele deu seu primeiro passo. Qual lado ele escolheu? Seguir seu neto ou continuar no caminho da espada, onde só leva a morte e tragédia? Ele havia escolhido o caminho que ele sempre trilhou. Esse sempre foi seu desejo. Zen olhava para o seu avô e falava: vovô, por favor, não vá por aí. Oda parava de cabeça baixa, se erguia e dizia: não, eu vou por aqui. Oda olhava para frente e via aquelas pilhas de crânios no chão, mas ao se distanciar de Zen, ele ia perdendo sua visão de pouco a pouco. Cada vez mais ela ficava embaralhada. Ele dava sua última olhada para Zen e continuava seguindo em frente. Suas feridas começavam a aparecer. Cada passo dele surgia as suas feridas. Ele sentia muita dor, mas ele não desistia. Ele continuava seguindo em frente. Zen olhava preocupado por seu avô. Ele tentava chamá-lo. Então Toda dizia suas últimas palavras para ele: eu nunca pensei que iria ver o verdadeiro Zen de novo. Obrigado por me deixar ver o seu rosto uma última vez. Ele voltava para o presente e dizia: mas entenda, Zen, mesmo que exista um paraíso, eu vou para o inferno, porque aqui eu posso usar uma espada. Oda ria como uma besta sedenta por sangue. Era como um demônio. Então nos era mostrado sua espada, e por ela estava caindo uma gota de sangue. Então nos era mostrado o que tinha acontecido. A Imperatriz tinha arrancado o coração do velho. Ela segurava o coração do velho com sua mão. Shigemasa estava triste. Ele não acreditava que seu tio havia perdido, mas algo de estranho estava acontecendo. O coração de Toda começava a bater. A Imperatriz olhava surpresa. O coração de Toda estava batendo com muita força. Muito ar e
sangue saia de seus vasos. Mesmo com seu coração arrancado toda ainda estava avançando, ele realmente estava possuído. Quinto, Mori, Yagyu, Shigemasa, todos olhavam surpresos. A Imperatriz olha preocupada. Ela não acreditava que o velho ainda estava com a intenção de matar ela. Ela tentava erguer seu braço, mas não conseguia. Todo o corpo dela estava paralisado. Oda fazia o corte no pescoço da Imperatriz. Ele gritava bem alto. A Imperatriz fazia o mesmo, ela gritava muito alto. Ela conseguia segurar o braço do velho. O corpo do velho começava a ceder sobre a Imperatriz. Oda começava a soltar sua arma. A arma que ele tanto amou. Ele realmente amava ser um espadachim. A espada de Toda cravava no chão e Fumakotaro segurava toda Seigen. Os efeitos do Miyabi Orochi haviam passado. Fuma estava cheia de ferimento graças a Toda Seigen. Ainda segurando o velho, ela dizia: essa foi a primeira vez que o Kotaro sentiu o medo da morte. Você foi o melhor homem que eu já vi. Toda Seigen. Oda havia morrido, mas ele morreu com um largo sorriso no rosto. Ele não teve arrependimento nenhum. Ele morreu sem arrependimentos. Oda Nobunaga via aquele pequeno momento da Imperatriz. Ele ria e dizia: muito bom, que luta boa. Nesse momento Mori erguia seu leque e dizia: a grande batalha para ganhar o controle do país. Tenkaichi, segundo combate da primeira rodada, tem como vencedora a representante da família Hojo, a sexta, Fumakotaro. E assim, senhores e senhoritas, chegamos a mais um fim de vídeo. Espero que tenha gostado. Só não esqueça de deixar o like, pois isso me ajuda bastante e não custa nada pra você. Também se inscreva, dá essa moral aí, confira as redes sociais pra ficar por dentro do que rola no canal. Bom, isso é tudo, fica com Deus, até o próximo vídeo, fui!